Beleza, senhores? Sejam bem-vindos. Nova Concursos, professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa, disciplina. Tá vendo aqui na tela, ó? INSS, nosso assunto. Quero conversar com você aqui, trazer mais duas questões e assuntos relacionados a essa questão, a essas questões, na verdade, os conceitos. Mas antes, deixa eu conversar com você aqui rapidinho. No dia 12, no próximo dia 12 de novembro, na sexta-feira que vem, portanto, às 19 horas nós vamos fazer uma live, a Nova vai fazer uma live comigo. Nós vamos abordar exatamente esses assuntos que nós estamos conversando aqui na live. Então aqui eu vou trazer questões e o conceito, né? Ou seja, a minha ideia foi mostrar uma questão para vocês e identificar o que você precisa estudar para resolver aquela questão e na sequência trazer esse assunto, o conceito, né? Ou seja, eu preciso saber esse conceito para resolver esta questão. Na live, nós vamos abordar questões só. Inclusive, eu vou trazer, relacionada a esse vídeo que nós vamos conversar aqui, eu vou trazer uma questão do INSS, do concurso 2016. Também para a gente abordar aqui, para nós conversarmos, tá bom? Então não se esquece, marca aí. Sexta-feira, dia 12 de novembro, a partir das 19 horas, canal no YouTube, Nova Concursos. Eu, professor Dorival Conte Júnior, farei uma live de 1 hora abordando os assuntos que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje. Estou te esperando lá então. Fechou? Vamos pro vídeo? Vem comigo então aqui, ó. Começando com a questão de 2019, considerando os aspectos linguísticos. Então é o seguinte, eu sempre comento com o aluno, de repente você está vendo esse vídeo a primeira vez, eu já comentei isso em outros vídeos, mas de repente é o seu primeiro vídeo, então eu preciso deixar todo mundo igual. Aspecto linguístico tem a ver com regras, tá? Tem a ver com gramática. Tem a ver com as normas, né? Tem a ver com aquilo que a gramática fala, ó, tem que ser desse jeito. Julgar o item a seguir, esse julgue o item significa assim, ó, ou eu acho que esse item está certo, ou eu acho que ele está errado. Então esta banca examinadora, CESP-NB e SEBRASP, tem essa característica. Eles também têm questões com alternativas, tá? Mas normalmente eles vão abordar questões com assertivas, como essa, e no INSS foi assim também. Considerando os aspectos linguísticos, ou seja, de regra, no trecho, pequenos ofícios necessários ao bom andamento de sua produção, o emprego de ao indica a presença de preposição a, exigida pela regência de necessários, e artigo definido masculino singular o que antecede bom andamento. Ele está fazendo uma pergunta, gente, de regras. Ele não está perguntando se isso está correto, se está errado, a frase que ele escreveu. Então, a frase descrita aqui pela banca examinadora, a gente chama de frase guia ou frase base, ele não está perguntando se isso está certo ou errado. Ele quer saber se nesta frase, nesse período, essa palavra a que aparece realmente é uma preposição a, que é exigida pela regência da palavra necessários, né? Mas o que é uma regência, né? O que é isso? Então nós vamos ver o que a gente vai abordar para vocês aqui, entender essa questão. E depois ele pede, e artigo definido masculino singular o, que antecede bom andamento. Essa parte é até um pouco mais simples, mas será que essa preposição a, que aparece aí, ela é realmente uma exigência, ela é exigida, ou melhor, pela regência de necessários? O que é regência? E o que é necessários para a gramática? Então, antes de responder a questão, vamos para a matéria. A matéria é essa que você vê. É sintaxe de regência, né? Então a regência nós temos primeiro a verbal, que é quando o verbo exigir complemento, com ou sem preposição, para que esse verbo mantenha seu sentido. Então, palavra-chave de regência significa dependência, né? Vamos chamar de dependência. Então, regência é uma coisa depende da outra. Essa dependência é para que haja um elemento chamado complemento. Então nós temos uma relação de subordinação. O que seria uma relação de subordinação? Uma palavra, num contexto, ela precisa de outra para que ela possa ter sentido. Por isso que a gente fala que é uma dependência ou que é um complemento. Então uma relação de subordinação. Ou seja, são elementos que estão ligados, não podem ficar desligados. No caso da regência verbal, quando estudamos o verbo, né, a regência do verbo, ou seja, o seu complemento,
E no contexto aqui, ele pede complemento com ou sem preposição, ele está mencionando, se ele tiver preposição, é o chamado verbo transitivo indireto. Se esse verbo não tiver preposição, é um verbo transitivo direto. Esse transitivo indireto, ele tem um cara chamado objeto indireto, e o direto tem um cara chamado objeto direto. Então, o que diferencia o VTI do VTD, né? Ou seja, ó, o VTI, verbo transitivo indireto, do VTD, verbo transitivo direto, é que, no caso do VTI, ele vai precisar, ele vai necessitar, ele vai reger alguma coisa que se chama objeto indireto. E no caso do VTD, ele vai reger algo que se chama objeto direto. No caso do VTI, aqui vai precisar de uma preposição. Então, quando a gente estuda complementos, na verdade a gente estuda por meio da regência. É a regência verbal que vai me contar se esse verbo tem complemento, e se esse complemento é com ou sem preposição. Só que eu vou trazer exemplos para vocês. Ó. Ontem conhecemos o diretor da escola e refiro-me ao diretor da escola. Frase 1, você vê o verbo destacado, que é o conhecemos. Esse verbo ele vai exigir um complemento, que é o diretor da escola. Se não tivesse esse complemento, esse verbo perderia o seu sentido. Portanto, ele é regido por um elemento gramatical que é iniciado sem preposição. Esse elemento gramatical iniciado sem preposição, que é o diretor da escola, é chamado de objeto direto, porque esse verbo exige complemento transitivo, né? É um verbo que transita direto, porque ele vai direto para o seu objeto, sem esbarrar em preposição. Então, o verbo conhecer, ele exige um complemento, sem preposição, é regido sem preposição, portanto, a regência desse verbo está correta. Diferente do refiro-me, que exige uma preposição a, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, ele tem um elemento gramatical aqui chamado objeto indireto. E esse objeto indireto é iniciado pela preposição a, exigida pelo próprio verbo. Então, o verbo referir-se chegou para nós e falou assim, eu necessito, eu preciso, olha aqui, ó, regência, né? Necessidade, complemento, né? E o verbo referir-se exige uma preposição a para que eu alcance meu objeto. Se eu não tiver essa preposição a, eu não existo. Resumindo, conhecer é um VTD, é um verbo que exige complemento sem preposição. Referir-se é um VTI, um verbo que exige complemento com preposição a. É claro que não existem só esses dois verbos, mas é o pontapé inicial aqui. Então, uma dica que eu dou para o aluno, na verdade, uma orientação, né? Vá até a matéria de regência verbal e já comece a estudar agora. Porque a matéria de regência verbal é prática. É você identificar um verbo, é você olhar aquele verbo que você não conhece. Eu estou citando dois exemplos, que muito provavelmente você já viu, mas há verbos que nós não temos o costume de usar. Então a sugestão é estudar a regência verbal dessa forma. Temos uma outra regência que é chamada nominal. Nesse caso, quando um nome, e esse nome é para a gramática, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, e ele, no contexto, ele vai exigir um complemento para que mantenha o seu sentido. Só que nesse caso, desse substantivo, desse adjetivo ou desse advérbio, eles, num contexto, sempre a gente vai avaliar um cara chamado contexto, tá, gente? Tem que ter contexto. Ele vai ser sempre preposicionado. Então, olha que interessante, na regência verbal, há verbos que não têm preposição. Na regência nominal, os nomes que aparecerem no contexto, que são chamados de substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre terão uma preposição. E aí é claro que vem a pergunta, mas qual é a preposição? É isso que a gente vai ver aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha os exemplos. Fiz referência ao diretor, comer demais é prejudicial à saúde, a testemunha depôs favoravelmente ao réu. Coincidentemente, nós temos um substantivo que exigiu um complemento iniciado por preposição a, um adjetivo que também exigiu um complemento iniciado por preposição a e um advérbio que também exigiu um complemento iniciado por preposição a. Claro que são três frases apenas coincidência a preposição a. O nome ele pode ter outras preposições. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem a chamada concordância, aliás, a regência, chamada regência nominal.
Ou seja, sem essa preposição a, esse referência perderia o sentido. Sem essa preposição a, o adjetivo prejudicial perderia o sentido. Sem essa preposição a, o favoravelmente perderia o sentido. Por quê? Substantivo, adjetivo e advérbio, dentro do contexto, vão exigir o complemento, obrigatoriamente preposicionado. E a orientação no estudo da regência é o mesmo. Vai pegar os nomes e vai começar a se familiarizar com esses nomes. Vamos voltar para a questão? Então, no trecho, pequenos ofícios necessários ao bom andamento de sua produção, o emprego de ao. O que é esse ao? É a preposição a? Sim, exatamente. E o o? É o artigo o. De onde que ele vem? Ele vem do masculino bom andamento. Então, nesse contexto aí, essa preposição a saiu de necessários, ou seja, foi a palavra necessários que exigiu? Então a resposta é sim, claro que é isso. Vamos ver aqui separado? Então olha só. Pequenos ofícios necessários. Necessários, então aqui, ó, ele é um adjetivo. E se ele é um adjetivo, ele é um nome. E se ele é um nome e dentro desse contexto ele precisa de um complemento, então nós vamos ter o chamado complemento nominal, que é a regência nominal. E esse nome, esse adjetivo, ele quer, ele exige, para que ele tenha sentido, a preposição a, não pode ser outra. Ah, mas eu posso fazer assim, aquilo que é necessário a? Pode, claro que pode, mas você tem que saber que esse necessário é um nome, é um adjetivo, e que exige esse complemento, portanto, a primeira parte da questão está correta. Indica a presença de preposição a exigida pela regência. Regência lá, complemento. Sim, de necessários? Sim. Primeira parte aqui, ó, está correta, né? A segunda parte, porque tem um e ali, né? Então a segunda parte, essa é a primeira, correta. E esse ou é um artigo definido. Definido é um artigo que define, que particulariza um substantivo pós-posto. Ele foi exigido pelo bom andamento, que é uma palavra, é uma expressão masculina no singular? Sim, exatamente. Então, necessários é um adjetivo que exige complemento por preposição a, tá ok? E artigo definido masculino o, que antecede bom andamento, também está ok aqui. Por isso, questão correta. Beleza? Vamos para a próxima, questão 2020, considerando os aspectos linguísticos, está perguntando de regra. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim, no que diz respeito à informação, à própria noção de viagem. A supressão do acento indicativo de crase em a própria noção de viagem manteria os sentidos e a correção gramatical do texto. Sentido e correção gramatical, está perguntando duas coisas. Supressão é retirada. Ele está fazendo uma pergunta de crase. E crase, pessoal, tem a ver com regência. Tá? Termo regido exige preposição a, termo regente admite artigo a. Vamos ver a regrinha para depois responder a questão? Tá lá, sintaxe de crase, esse é o assunto. Tá? Regra de número 0 de crase, termo regente, verbo ou nome, o nome é substantivo, adjetivo, advérbio. Quando eles exigirem com um desses elementos, tanto o verbo quanto o nome, exigir complemento por preposição a, e o termo regido, que é o termo que completa o sentido do termo regente, admitir artigo a ou as anteposto, a crase vai ser obrigatória. Olha os exemplos, refiro-me à diretora da escola, fiz referência à diretora da escola. Frase 1. Frase 1 nós temos o verbo referir-se, que é um verbo transitivo indireto e que exige um complemento iniciado por preposição a. Essa preposição a do verbo, ela somou ao artigo a do termo regido, que é diretora da escola, que completa o sentido do referir-se. Portanto, houve a soma, a crase é a soma, é união, né? Crase em grego significa união. Então, crase é união de dois as. Essa união de dois as significa que o primeiro a, o que aparece primeiro aqui, é a preposição do referir-se e o segundo a é o artigo a de diretora da escola. No caso do fiz referência, essa preposição a ela não sai do verbo, ela sai do nome, que é o substantivo, a referência,
né, que é o nome que exige o complemento iniciado por preposição a, e essa preposição a olhou para a diretora da escola e falou, olha, diretora da escola, você tem um artigo, aí você admite um artigo feminino singular anteposto, portanto haverá soma da preposição com o artigo, então a crase é obrigatória nesse caso aí. Vamos responder a questão agora? Então, afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim no que diz respeito à informação e à própria noção de viagem, a supressão, a retirada da crase, neste caso aqui, está perguntando se a retirada, aqui ó, da crase, se ela manteria os sentidos, e a resposta é não, não mantém o sentido, não mantém a correção do período. Vai prejudicar o sentido, por quê? Porque diz respeito, aquilo que diz respeito a alguma coisa. Né? Vamos fazer a resolução aqui, ó, no que diz respeito à informação. Repare que o examinador coloca aqui, ó, um travessão, tá vendo? Esse travessão, ele não está separando absolutamente o termo regente do termo regido. Né? Ele está, ele separa o termo regente, pôs fim a alguma coisa. Né? Então, esse primeiro travessão aqui, ó, esse primeiro travessão e esse outro travessão, o que eles vão fazer aqui, ó? Presta atenção, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, eu deixei aqui de propósito para você identificar, tá? Olha essa frase que está escrita aqui e vamos avaliar como está no texto. Olha como a gente pode fazer uma interpretação errônea se a gente não prestar atenção, tá? Então, esse primeiro travessão, ele vai isolar isso aqui, ó, esse elemento aqui, ó, esse elemento gramatical, tá? Quando ele faz isso, o que vai acontecer? A preposição a do própria vai sair do pôs fim. Se pôs fim a alguma coisa. Esse pôs fim, ele vai passar por cima desses travessões e alcançar aqui, ó. Ou seja, olha a leitura como é que vai ficar da frase. Olha a leitura como é que ela vai ficar. Deixa eu fazer para vocês aqui mais uma vez. Então vamos jogar fora esse elemento que está isolado entre os travessões. Vou mostrar como ele não está separando o termo regente. O termo regente é pôs fim. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim à própria noção de viagem. Essa é a frase. Só que dentro desses travessões, o examinador colocou isso daqui, ó. E, na verdade, quando a gente transforma isso, eu não vou transformar no que diz respeito à própria noção, porque a própria noção da viagem ele não sai no que diz respeito. Né? Dá a impressão que é isso, mas não sai dele. Então, na verdade, aqui, ó, na verdade, a frase 1 realmente, né, realmente ele sai no que diz respeito à informação. Essa crase está correta, se diz respeito a alguma coisa. Essa preposição a é somada ao artigo a de informação, a crase está correta. Só que ele está pedindo, ó, para você analisar esta parte aqui, ó, tá? E não esta. Esta eu coloquei aqui para mostrar para vocês que a regra é a mesma. Então nós vamos avaliar essa última parte aqui, ó. Tá? E para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar fora isso aqui, ó. Isso aqui não vai interessar mais para nós. Porque ele está aqui, ó, isolado. Olha lá, está isolado, né? Então, no que diz respeito à própria noção de viagem, não é a interpretação correta. Por isso que ele pede, vamos voltar um pouquinho, ó. Tá vendo que ele pede manteria os sentidos e a correção gramatical? Ah, vamos ver por que não, ó. Porque ele não vai manter o sentido se eu tirar a crase dali. Porque para manter o sentido, primeiro aqui, ó, nós vamos ter que tirar esse no que diz respeito e vamos acrescentar aqui o pôs fim. Então, o aparecimento da rede mundial de computadores é que pôs fim, certo? Ó, se ele põe fim, pôs fim a alguma coisa. Então, olha como a interpretação é diferente. E se eu tiro o acento de crase desta palavra, que é o que ele quer, da própria, né, que é uma palavra que admite um artigo a anteposto, o que vai acontecer? Eu vou alterar sentido, vou errar, a correção gramatical vai ser prejudicada.
porque aquilo que pôs fim, se pôs fim a alguma coisa. Então só a correção gramatical já estaria prejudicada. E é claro que mudaria o sentido, porque a própria noção de viagem ficaria solto, ele ficaria desprendido do termo regente pós-fim. Imagina só se eu tiro o acento de crase daqui, ó, esse pós-fim, ele vai passar por cima desses dois travessões. Quando ele chegar aqui, ó, ele não vai encontrar a preposição a, vai atrapalhar a vida dele e a gente vai ter um prejuízo de sentido e um prejuízo gramatical também. Deu para entender então, ó, por que está errado? Porque manteria os sentidos? Não, além de não manter o sentido, também a correção gramatical estaria prejudicada. Fechamos? Fechamos aqui então. Não se esqueça então, dia 12, sexta-feira, eu vou falar aqui novamente, porque de repente você pegou o vídeo e não viu ele inteiro, desde o começo, dia 12, sexta-feira, 12 de novembro de 2021, às 19 horas, canal no YouTube, Nova Concurso, já deixa ligadinho antes, a gente vai liberar o link para vocês entrarem nesse canal e para você assistir a live de língua portuguesa, e nós vamos abordar aqui assuntos de concordância, de regência e de crase. São os 3 assuntos, os campeões que pediram para mim, professor, dá para você abordar na nossa primeira live de língua portuguesa lá para o INSS, dá para abordar esses 3 assuntos? Claro que dá, vou trazer as questões, inclusive, do INSS, do último concurso de 2016. Te vejo dia 12, sexta-feira, 19 horas. Bons estudos, até lá, abraços, obrigado pela atenção. Valeu!